meninos, tudo bom com vocês? Então, vamos para mais uma aula de arte. Acompanhe aí para a explicação dessa atividade, tá bom? Vamos lá! Nessa aula, nós vamos falar sobre pós-impressionismo. Na última aula, a gente falou sobre impressionismo e aí a gente viu que o impressionismo ele foi um pontapé, né, para haver uma mudança no cenário da pintura. E agora a gente vai ver os artistas que não se encaixaram no impressionismo, mas que também desenvolveram técnicas para transformar também e transformar a pintura e também colocar um pouquinho dos seus sentimentos, da sua vida, dos seus pensamentos em relação ao que eles vão criar. Então, depois que o impressionismo obteve aceitação, deixou de ser um movimento pioneiro. O futuro pertencia aos pós-impressionistas. Foi denominado pós-impressionismo a arte diversificada que surgiu logo após o impressionismo. Como características, nós temos o pós-impressionismo, é um período da arte diversificado. Eles queriam uma razão, porque antes, no impressionismo, se pintava tudo o que se via à frente sem um motivo. Então, os artistas impressionistas, eles queriam, algo além de pintar paisagem. Eles queriam, colocar um pouco do cotidiano, colocar os seus sentimentos, as suas vivências, o seu olhar diante da realidade, o que os impressionistas não faziam. Deixou de ser principiante e passa a ser avançado. As pinceladas são diversificadas, a natureza vai ficar em segundo plano. Existe uma busca, ou seja, uma pesquisa para encontrar o tema que eles gostariam de pintar nas suas obras. Os pintores passaram a compreender que a visão objetiva estava de fato sujeita à percepção e ao tempo. Os pós-impressionistas queriam que a arte fosse mais substancial. Assim, os pós-impressionistas foi dividido em dois campos. O desenho formal, que eles trabalhavam com a teoria dos pontos e planos de cor, e a expressão das emoções e sensações, que eram denominadas de cor e luz. Nos primeiros, que vai estar relacionada à questão do uso de pontos, nas obras, nós vamos encontrar dois artistas, bem famosos, e aí a gente tem Seurat e Cézanne, e no segundo a gente vai encontrar Lautrec, Van Gogh e Gauguin. São os artistas que a gente vai destacar aí nesse primeiro momento. Então, o primeiro artista que nós vamos falar é o Georges Seurat. Ele acreditava que a arte devia ser baseada num sistema. Então, ele criou um método de pintura ótica chamado pontilhismo, que consistia em manchas de cor dispostas uma ao lado da outra, misturando assim aos olhos do espectador. Por seu sistema ser muito trabalhoso, concluiu apenas 7 trabalhos. Uma das obras, foi essa que está aí exposta para vocês, que é o Circo. Toda essa obra foi feita em pontos, como foi citado ali. É um trabalho, bem trabalhoso, mas e isso demorava tempo, para eles conseguirem concluir uma obra de arte, uma pintura, porque era de tamanho gigantesca. Outro artista também que pertenceu ao primeiro momento aí dos pós-impressionistas é o Cézanne. Ele gostava de estudar as formas geométricas e as proporções de cada objeto que retratava. Para ele, seus quadros eram verdadeiras construções da natureza. Seus temas preferidos eram as naturezas mortas, em que consistia de representar frutas, objetos e flores, o que se tornou sua arte tão apreciada foi o tratamento que ele dava às aparências da superfície. Para ele, o olhar estava interligado com o sentir. Uma de suas obras é essa, o Vaso Azul, que está aí representado por essa imagem. Outro artista, e agora a gente vai falar do segundo momento dos pós-impressionistas, no qual vão estar ligados a cor e a luz. Então, o primeiro artista citado é o Lautrec. Ele gostava de desenhar, tendo a base da vida contemporânea. Então, ele gostava de retratar
a vida dos parisienses, né? Salões de festas, circos e os teatros de Paris. Especializou-se em retratar momentos de movimento e de privacidade, como os instantâneos fotográficos. Seus trabalhos eram desenhos esboçados com o centro vazios e figuras cortadas nas margens. Ele também fazia cartazes, caricaturas e traços semelhantes às máscaras e utilizava cores fantásticas que no interior de fora de tom. Duas obras em destaque é A Cama e Giovanna viu dançando, que é um cartaz aí famoso de uma peça de dança. E quando a gente fala dos pós-impressionistas, a gente não pode deixar de citar um grande artista aí, bastante renomado na história da arte, que é o Van Gogh. É, em particular, um dos artistas que eu mais gosto. Era um homem de personalidade intrigante, cheio de conflitos, e ele era muito depressivo. Ele teve uma vida muito complicada. A arte era o único refúgio dele. Ele pintava o que via e o que sentia. Seu credo era: ame o que você ama. Ele gostava de pintar flores, paisagens, natureza morta e principalmente autorretratos. Suas pinceladas eram agitadas e brilhantes, sugerindo movimento. Para Van Gogh, seu destino era servir à humanidade por meio de sua arte. Sua vida foi curta e quase não se sustentava. Ele dependia de uma mesada dada, né, pelo seu irmão Theo, a quem ele amava muito, e escrevia muitas cartas para contar sobre o seu dia a dia. Foi possível conhecer tanto na vida de Van Gogh, né, por conta dessas cartas que ele escrevia para o seu irmão. Pensando que ele era um peso na vida de seu irmão, ele foi até um campo de trigo e com uma pistola atirou em si mesmo, morrendo no dia seguinte. Suas obras mais famosas são Os Girassóis, que é esse vaso aí lindíssimo desses girassóis, Noite Estrelada, que é uma das minhas obras favoritas, A Casa Amarela e Os Comedores de Batata, que marca o início de sua carreira como pintor. E depois de falar de Van Gogh, a gente não poderia deixar de citar um grande amigo de Van Gogh, que era Paul Gauguin, ou Gauguin, né? Criou sua própria lenda, a do artista que se opõe à sociedade de sua época, e dela foge para reencontrar com a natureza e com as pessoas não corrompidas pelo progresso. E aí ele sai, né, da cidade de Paris e vai para outros territórios, outros países, né, encontrar outra população, outros povos nativos. Ele gostava de retratar os nativos do Tahiti e os camponeses da Bretanha. Por meio das cores vivas, expressava suas emoções, utilizava as formas simplificadas, em cores não naturais, com contornos fortes em padrões rítmicos. Suas obras eram simbólicas e misteriosas. Algumas de suas obras são A Refeição, Areares e Autorretrato de Chapéu. Bom, como vocês puderam ver, né, todos esses artistas, eles têm particularidades nas suas pinturas, o que marca bastante a questão do movimento do pós-impressionismo. Então agora vamos para a realização da nossa atividade. Então nós vamos responder aí essas 3 perguntas que estão diretamente relacionadas com o texto. Na primeira questão, vocês vão escrever o que foi esse movimento pós-impressionismo, vão citar pelo menos 3 características desse movimento e 2 grandes artistas do primeiro e do segundo grupo dos pós-impressionistas. Então vocês vão citar 2 artistas do primeiro grupo e 2 artistas do segundo grupo dos pós-impressionistas aí para responder essas 3 questões. E como eu disse que eu amava essa obra da Noite Estrelada, não poderia deixar de colocar uma atividade para vocês realizarem também. Então vocês vão observar essa obra, os traços que elas são feitas. Essa obra tem uma particularidade no qual Van Gogh ele consegue pintar um fenômeno natural muito raro, né, que acontece geralmente de 4 em 4 anos no universo, que são as nebulosas, que é quando as estrelas elas viram espirais. Então vocês vão fazer uma releitura bem diferente, criativa, a partir dessa obra aí. O que é uma releitura? É recriar a obra do jeito de vocês. Então vocês podem alterar as cores, vocês podem fazer o dia,
né, e colocar as nuvens, e aí fica a critério de cada um. Então é isso, pessoal. Fechamos aí a nossa atividade, o nosso conteúdo da semana. Um beijo, fiquem bem e continue se cuidando.